fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se que os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós vamos desfrutar hoje da primeira mensagem do alimento diário que nós recebemos, né? No final de semana passado. Que o título dele é O Zelo pela Casa de Deus. E a mensagem de hoje é o mesmo título. O zelo pela casa de Deus. Deus, ele tem um zelo. E o zelo de Deus quem é? Por quem Deus zela? Por quem Deus zela? Por sua casa, para ser mais prático. Quem é a casa de Deus? Nós vimos essa semana que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Então Deus, irmãos, ele zela, certo? Por sua casa, por sua habitação. Então o que Deus mais quer, né, preparar essa casa, edificar essa casa, para que ele possa habitar, certo? Vamos dizer assim, tranquilo pela eternidade. Amém? Deus está preparando essa casa, edificando essa casa com zelo. Amém? Deus está edificando essa casa com zelo para habitar pela eternidade tranquilo. Amém? E essa habitação somos nós. Amém? Lá em Timóteo, Paulo deixa bem claro que nós somos a igreja, né? A casa de Deus, coluna e base da verdade. Então, o que muitos acham e pensam sobre igreja é uma visão ainda muito religiosa sobre igreja, certo? Que Deus mais quer, desde que Jesus, capítulo 16 de Mateus, ele revela isso, o desejo do coração de Deus, quando ele fala para Pedro ali, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então esse trabalho de edificação da igreja para a habitação de Deus já está sendo realizado há quanto tempo? Como igreja, estamos no ano, vivemos aí no ano 2024, agora depois de Cristo. Certo? Mais de 2000 anos que Deus vem zelando, trabalhando, edificando essa igreja, para tornar essa igreja a sua mais gloriosa obra, que é a sua habitação. Amém? A maior obra que Deus vai expor para o universo inteiro, sabe qual é? É a igreja. Não é 4 paredes, não é o templo mais bonito dessa terra. Certo, irmãos? É a igreja edificada. É cada peça, cada membro desse edificado junto, formando a habitação perfeita de Deus. Isso é maravilhoso, sabe? Essa habitação perfeita que Deus está realizando, tá certo? Em nós, com tanto zelo. Às vezes a gente passa por situações, difíceis, e às vezes, quer desistir, não é assim? Quer desistir, porque muitas vezes não temos clareza, e realidade do que Deus realmente quer.
Mas tudo que Deus, né, nos permite passar e leva-nos a passar é com zelo, amém? Irmão, se você tem zelo por uma coisa, diga aí, alguma coisa que você tem zelo assim, um objeto seu assim que você zela muito, o quê? Diga aí. Certo? Zela muito, né? Uma coisa que nós zelamos, né, por ela, nós, né, cuidamos dela, não é assim? Quanto mais você zela por algo, mais você cuida desse algo, mais tempo você despende, mais tempo você investe, mais você investe naquilo que você tem zelo, é ou não é? Imagina aí, quanto Deus tem investido em nós. Imagina aí, o quanto Deus tem investido em nós, com tanto zelo que Ele tem por nós. Não existe nada nesse universo, pelo que Deus tem mais zelo, do que pela igreja. Nada se compara. Nada se compara. Às vezes você pode olhar, né, para pessoas, para alguns irmãos, esse aí eu não sei não, viu? Porque se fosse eu, não escolheria ele, né? Mas Deus escolheu ele. E se Deus escolheu e Deus zela por ele, então você deve fazer o quê por ele? Zelar como Deus zela. Amém, Lucimar? Nós precisamos zelar por aquilo que Deus zela, da mesma forma como que Deus também zela. E é isso que Ele está nos ensinando, é ou não é? Embora, às vezes, a gente não consegue, né, dar, né, a expectativa, corresponder à expectativa de Deus. Mas no nosso coração, a vida de Deus já fala para nós, já mostra, olha, você precisa, né, zelar por esse povo que está aí junto de você. É porque vocês juntos, olha só, não é você isolado que torna, né, a minha habitação, é vocês juntos, coletivos, tá bom? Que vai, né, que eu vou formar essa minha habitação. Então vamos, né, daqui para frente, né, pedir ao Senhor, Senhor, me dá um coração, né, zeloso. Amém? Um coração, Senhor, que zele pela tua casa. Quem quer ter um coração? Diga assim, Senhor, dá-me um coração zeloso pela tua casa. Amém. Senhor Jesus, que só quem pode dar é Deus, irmãos. Só quem pode dar é Deus. Nós, tá certo? O homem natural, ele gosta de zelar por suas próprias coisas. Por quê? Aos olhos dele, o que ele tem, o que ele conquistou, o que ele conseguiu, dependeu de quem? Dele. Então, vamos dizer assim, é natural que ele zele por aquilo que é dele. Mas ele, a diferença é que ele zela com egoísmo, pensando em benefício próprio, um benefício de si mesmo. Certo? Mas que aquilo que Deus nos deu também é para nós zelarmos. Mas nós zelarmos de tudo que Deus nos dá, o objetivo é para quê? É para o zelo de Deus. Olha só. Tudo precisa ser convergido para o zelo de Deus, que é a casa de Deus. Tudo na nossa vida precisa ter essa, né, essa finalidade, esse foco. A minha vida é para quê? Para zelar pela casa de Deus. Nós vamos ver isso aqui mais claramente agora, né, na mensagem. A segunda-feira mostra que a vida da igreja cheia de alegria. Não só. A vida da igreja cheia de alegria. Nós vemos isso claramente aqui em João já, capítulo 2. No episódio aqui em que Jesus, né, fez o seu primeiro milagre, que foi num casamento. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Isso aqui é muito importante, porque o que aconteceu, né, nesse casamento aqui, é exatamente o que acontece hoje, tá bom? Em nossos dias atuais.
No versículo 3, esse Jesus, tendo acabado o vinho, olha só, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que o vinho representa? Nós sabemos que o vinho representa a alegria. Certo? Então ali, começaram a tomar o vinho naquele casamento e acabou o vinho. E aí, certamente comunicaram a Maria, a mãe de Jesus, e ela foi falar com Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Acabou. Acabou o vinho. Diga aí se essa notícia chega ao povo. O que é que o povo ia falar? Ia gerar muita confusão nesse casamento, nessa festa. Mas aí quando deram, a notícia, a Jesus, eles não têm mais vinho, Maria disse, Jesus disse o quê? No versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Por quê? A hora de Jesus fazer as coisas não era o tempo dos outros, não era o tempo nem dele mesmo, era o tempo de quem? De Deus. E Deus sabe para nós qual é o melhor tempo e a hora certa de fazer as coisas acontecer na nossa vida. Certo? Porventura, na nossa vida pode ter acabado alguma coisa. Isso aqui é num casamento, certo? Então, trazendo para o casamento, pode ter acabado a alegria no casamento. Pode ter acabado o amor no casamento. A paz no casamento. Porque quando falta paz, não é assim? Como é que vai ter alegria? Quem já viu alegria sem ter paz? Como é que você tem alegria sem ter paz? Então pode acabar, tá certo? No seu relacionamento, a alegria do seu casamento. E aí nessa hora, o que você deve fazer? É buscar o conselho de um amigo, né? Assim, às vezes acontece isso, né? É buscar o conselho de uma amiga. O homem vai para a roda de amigo, a mulher vai para uma roda de amiga, né? E aí nessa roda de amiga, né? Como também acabou o vinho, já acaba entrando na cachaça. Aí é que a alegria vai embora. Aí é que os conselhos é de mal a pior. Tá certo, irmão? Mas aqui tem uma pessoa que a gente precisa, ir até ela, para poder essa pessoa fazer o milagre que precisa ser feito. Amém? Ou no casamento, ou na família, em qualquer área, em qualquer aspecto da nossa vida. Às vezes falta alegria até no seu trabalho, porque você não se dá bem com um colega de trabalho, até na sua faculdade, você não se dá bem com um professor, com um colega de sala. Às vezes você não está se dando bem. Falta alegria, porque perdeu a paz, então não tem alegria. Se tem uma coisa triste, é você não ter alegria. É ou não é? Sem alegria, irmãos, na casa de Deus, não veio da igreja, sem alegria, eu vou dizer a você uma coisa, você não passa muito tempo. Certo? O ser humano foi criado por Deus para ser alegre, para viver alegre. É por isso que tem uma parte da nossa alma que chama-se emoção. E a alegria está exatamente dentro da emoção. Para o homem se alegrar e ter prazer. Precisa disso. Mas nós vamos nesse exemplo aqui que a alegria, tá certo? Quando é oferecida por esse mundo, ela acaba. E quando acaba, só tem uma pessoa capaz de fazer o milagre. Quem é? Jesus. Então o que faz? Convida Jesus, Convida Jesus. Aí quando convida Jesus, aí vem também quem? Os discípulos. Porque quem foi convidado foi só Jesus? Não. Seus discípulos também foram convidados, Mais na frente diz assim, o versículo 5, então ela falou aos serventes, olha só.
fazei tudo o que ele vos disser. Olha, o que ele falar, a palavra que ele disser, vocês pratiquem. Pronto, olha só. A palavra que Jesus falar, pratique, porque o milagre vai acontecer. A alegria vai voltar. Não é mais uma alegria, né, passageira, momentânea, mas é uma alegria verdadeira, uma alegria cheia de realidade. Amém? Mais na frente, versículo 5. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles, o que Maria disse? Fazei tudo que ele disser. Então aqui ele começou a dizer, né? Começou a falar. E aqui eles fizeram ou não? Sim, enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. O cara que provava o vinho antes de ser servido. Quando chegou lá, vamos lá, eles o fizeram. Olha só, porque o milagre para acontecer, irmãos, precisa de quê? Ouvir Jesus e fazer conforme ele está mandando. Certo? O milagre na nossa vida vai acontecer quando? Quando nós ouvimos o Senhor, a palavra que ele está falando, e nós fizemos exatamente como ele está nos mandando. Vamos ver aqui, né, na frente. Olha. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, ele não sabia que era a água que tinha sido transformada, né, um vinho transformado de uma água. Ele diz assim, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, irmãos, essa, né, alegria que Deus dá, certo? Esse milagre, irmãos, era muito superior àquele que eles já tinham provado. Está vendo aí? Então, a alegria que nos espera, que o Senhor tem para nos dar, ela é muito superior à alegria que nós, né, porventura, provamos aí. Certo? Provamos aí com o quê? Com qualquer coisa que esse mundo nos oferece. E até mesmo dentro do relacionamento. Às vezes nós procuramos alegria fora, certo? Fora de Deus, fora do que o Senhor está falando. Não convidamos o Senhor, né, para dentro, tá certo? E aí, não, vou provar que essa alegria, certo? E acha que vai funcionar, certo? Mas é só de fachada. Essa alegria acaba igual esse vinho aqui acabou. Mais na frente diz o quê? O versículo 11 já pula para outra parte, né? Com este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? E os seus discípulos creram nele. Creram tanto que o seguiram. Nós vamos ver isso aqui já no versículo seguinte. Senhor Jesus, o versículo 12, diz assim, depois disto, depois do casamento, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Cafarnaum, né, era a cidade onde, né, a família de Jesus, ele morava, tá bom? Era a casa onde eles moravam. E aí isso aqui quer dizer que Jesus, ele tinha uma família, certo? Tinha uma família, aqui deixa bem claro que ele tinha uma família. E nós vemos aqui na terça-feira que nossa prioridade é fazer a obra
do Pai. Senhor Jesus, eu vou ler esse trechinho aqui, que diz assim, ó. Reconhecemos por meio dessa passagem que Jesus tinha uma vida familiar. João registra que ele desceu com sua mãe e seus irmãos e também levou consigo seus discípulos. Todos foram para Cafarnaum, isto é, para a sua casa. Isso significa que, por um lado, precisamos cuidar de nossa família. Amém? Mesmo enquanto servimos ao Senhor, precisamos cuidar da nossa família. Por outro lado, João evidencia que a prioridade de Jesus era realizar a obra do Pai que está nos céus. Ele esteve com sua família, mas não permaneceu ali por muito tempo. Amém? Nossa vida deve seguir esse mesmo modelo. Nossa prioridade deve ser realizar a obra do Pai. Aí nós corremos o risco, certo? De às vezes, cair, no extremo ou no outro extremo. Às vezes a gente usa a família como pretexto para não priorizar a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. Aí é onde está o perigo. Nós vimos semana passada, em alguns versículos, o próprio Jesus ele falou para os discípulos, olha, quem amar sua mãe, seu pai, seus irmãos, não é assim? Mais do que a mim, se não é, não pode nem ser meu discípulo, não é assim? Não dá para ser, porque não vai conseguir seguir o Senhor. O problema não está em cuidar da família, preste atenção, certo? Aqui mostra bem claro que Jesus, tá certo? Ele se importava sim com sua família, mas a prioridade da vida dele era fazer a vontade do Pai. E para que nós somos criados, por exemplo? A Bíblia deixa muito bem claro isso. Algumas semanas nós vimos, essa questão visto lá em Gênesis, assim, capítulo 1. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Qual o objetivo de nós termos sido criados por Deus? E a prioridade nossa é fazer o quê? Nós somos criados para fazer a vontade do Pai. Amém? Diga assim, eu fui criado para fazer a vontade do Pai. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim, por isso o cuidado com a família não deve ser justificativa para deixarmos de lado nossa responsabilidade diante do Senhor. Nossa família, cuidado com a família não deve ser justificativa para deixarmos de lado a nossa responsabilidade diante do Senhor. Qual é a sua maior responsabilidade? É a sua família ou é a vontade do Pai? Agora, qual é a sua prioridade? Nós vamos, diante de Deus, naquele dia, todos nós vamos comparecer e vamos prestar conta com Deus. Tá certo, irmãos? Pelo que nós priorizamos hoje nessa terra. Principalmente nós que sabemos por qual motivo Deus nos criou. Nós, principalmente. Certo? Porque tem muita gente que não sabe nem por que está vivendo nessa terra. Mas aqueles que sabem a vontade de Deus, certo? Eles vão prestar conta diante de Deus. Por isso eles vão primeiro serem julgados. O julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Porque esses é que conhecem a vontade de Deus. Senhor Jesus. Ao longo de nossa vida passamos por diversos estágios, olha só, período dos estudos, casamento, nascimento de filhos, desenvolvimento de nossa profissão. São várias coisas, é ou não? Vários estágios. E o inimigo, ele quer tirar proveito dessas coisas, tá certo? Para quê? Para nos
desviar da nossa responsabilidade diante de Deus. Ele aproveita, olha como ele é astuto, não é? Ele coloca para você a necessidade que você tem de trabalhar por causa que você precisa sustentar sua família. Isso está errado? Não está errado, tem que sustentar. O próprio Deus diz que você precisa, né, trabalhar para se sustentar. Mas uma questão é você trabalhar, é você precisar, necessitar. Outra questão é você priorizar. É você esquecer sua responsabilidade diante de Deus, que você tem, e passar a viver somente em função de suas necessidades. Esse é o grande problema que o homem, né, às vezes, não consegue, né, ter esse equilíbrio. Tá bom? Às vezes quer abandonar tudo, né, para fazer a obra de Deus, né, assim em si mesmo. Às vezes nem consulta a Deus. Não, vou deixar tudo. Eles que se viram, não querem nem saber. Deus é que vai sustentar. Né? Não é dessa forma também, não é assim. É tudo com equilíbrio diante de Deus. Né? Nós vimos a experiência do irmão, não foi assim? No Alimento Diário, não sei quem leu. Mas o irmão estava na conferência, né? Cooperador, e lá na sala ele estava contando que a esposa tinha ganhado neném, acabado de ganhar neném, e eles sentiram que era necessário ele ir para a conferência, mas ele precisava cuidar, que a esposa tinha ganhado neném. Mas aí eles, né, só oraram, e aí ela disse, não, pode ir, tá certo? Olha só. Então os dois houve, né, a mesma, né, vamos dizer assim, a mesma disposição mental, certo? Houve unidade entre eles dois, e eles sentiram que Deus queria que ele fosse, né, para a conferência. Ele foi, Deus cuidou de tudo bem direitinho, tá vendo minhas coisas? Tá certo? Então cuida, né? Prioriza, né, as coisas de Deus, mas com a direção de Deus, não é a sua direção natural. É sempre baseado em quê? Guiado pela palavra de Deus. Não é pela sua direção, pela direção de Deus. E aí as coisas vão exatamente, né, se encaixando e dando certinho. Senhor Jesus, é fundamental que não nos afastemos de nossa responsabilidade, diante todos nós, irmãos, que fomos inseridos nesse corpo, nessa casa, como eu já falei no início. O que Deus mais zela é a sua casa, é a igreja. Então, todos nós que fomos inseridos nesse corpo, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Todos, sem exceção. Nem pense, porque você não fala, né, porque você não faz nada, nem pense que você não tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade diante do Senhor. Todos nós temos. Nós precisamos ficar atentos ao que o Senhor está falando, para nós sabermos o que Deus ele está, certo? O que Deus está querendo de nós. E quando nós vamos saber disso? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a voz do Senhor. Quando nós ouvimos, irmãos, Deus ele coloca no nosso coração qual é a responsabilidade que Ele quer nos entregar. O problema é que a responsabilidade, nós já somos cheios nessa terra, é ou não é? E aí, às vezes, a gente não quer abrir mão da nossa responsabilidade. Por quê? Que a nossa responsabilidade, vamos dizer, na terra, ela me favorece. Tá certo? E a responsabilidade que eu tenho diante de Deus, se tem outro que faça, então eu deixo para o outro. Porque a minha, eu vou fazer as minhas coisas. Isso é um perigo a gente cair nessa situação. Então você não pode, né, se afastar da responsabilidade que você tem diante do Senhor. Deus não vai dar nada a você que você não possa carregar. Nada. Certo? E além disso, Ele vai carregar com você. Tá bom? Você não está sozinho no barco. Ele está com você. Né, Joaquim? Está com você. Está com você, Lelo. Não tenha medo. Se Ele está no barco, Ele vai levar você até o outro lado, até onde Ele prometeu. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então diga, eu não quero fugir. Diga assim. A minha responsabilidade diante do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. O versículo 13 de João 2, diz assim, deixa eu olhar a hora, né? Que senão... Amém. Versículo 13 diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus,
Subiu Jesus para Jerusalém. João sempre que fala, né? Páscoa dos judeus, porque ele mostra, né? Esse contraste aí, né? Da religião, né? Com Jesus. O viver religioso dos judeus com aquilo que Jesus veio, que foi para dar o quê? Vida. Então Jesus aqui, ele subiu para Jerusalém, porque aqui Cafarnaum ficava numa parte mesmo baixa, né? A cidade ali próxima ao mar da Galiléia, então o nível, né? Baixo, e Jerusalém, eles precisavam subir, fazer uma caminhada boa de subida para ir para Jerusalém. E ali em Jerusalém, a Páscoa era para onde teria que ir, né? Todo o povo judeu, que eram as festas que Deus tinha determinado, instituído para o povo judeu. 3 vezes ao ano, né, os judeus precisavam ir para Jerusalém, que foi o lugar onde Deus determinou que eles precisavam ir, de todas as tribos. Apenas um lugar estabelecido por Deus para eles, né, irem 3 vezes ao ano. Festa da Páscoa, né, que essa aqui era a Páscoa. E aí a festa do Pentecoste, né, e Tabernáculos também. Então eram as 3 festas. Então todo judeu tinha que subir para Jerusalém. Não era para adorar, não era para ir lá na sua tribo, né, eram 12 tribos. Então o que isso era, né, representava? Todo o povo indo para o mesmo lugar, para um só lugar. Isso aí promovia a unidade, certo? Entre eles. A unidade. Era num só canto que eles deveriam, né, adorar. Num só lugar. Trazendo isso para o Novo Testamento, irmãos, quantas igrejas há na terra? Não, há milhares de sobrenomes de igreja, mas uma só igreja, né? Uma só igreja na terra, só uma igreja. Você pode ver aí milhares de nomes, tá bom? Mas não é isso que Deus nunca deu nome, sobrenome, na verdade, para a igreja. Foi igreja. Esse é o lugar, tá certo? Esse é o lugar estabelecido, instituído, né, por Deus, tá bom? Na verdade, gerado por Deus, que a igreja, né, é o corpo de Cristo, certo? Gerado por meio da sua morte e de sua ressurreição. Então a igreja agora, Deus une todo o povo, né? O Novo Testamento, por meio da sua morte, né? Ressurreição, o Espírito que foi derramado. E agora quem se une ao Senhor é o que, Lucimar? Ela gosta desse versículo. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, se todos nós aqui nos unimos ao Senhor, nós somos o que com Ele? Um Espírito, só há, né, um só. Então, todo o povo agora, irmãos, que crê nessa obra, né, redentora, maravilhosa, realizada por Jesus naquela cruz, quando ele crê, certo? Ele recebe a remissão, né, dos seus pecados, ele é reconciliado com Deus, ele recebe a vida de Deus, e ele agora faz parte desse único corpo universal, que em toda a terra, onde houver uma pessoa que creu genuinamente no Senhor Jesus, nessa obra, ele faz parte desse único corpo, que é a igreja, que é a casa de Deus, que é aquilo que Deus mais zela. Então, todos, certo? Num só lugar. Isso promove o quê? A unidade no meio do povo de Deus. Ou seja, não dá brecha para divisão. Não dá brecha para divisão. Tá certo? Não há divisão no corpo. Não pode haver. Deus, né, abomina divisão no corpo. Por isso Deus, né, para cumprir a sua vontade, Ele precisa dar uma direção, uma só visão, tá certo? Todo mundo marchar numa só direção, uma só palavra, para nós cumprirmos, né, a vontade de Deus nessa terra. E também ali era um lugar onde era o quê?
eles festejavam, era ou não? No templo, quando eles iam para Jerusalém. 3 festas, olha só, anuais. Mostrava a unidade do povo, certo? E também, né, festa. Amém? O povo precisava se alegrar, né? Em quem? Em Deus. Em Deus. Então a igreja não é somente um lugar de unidade, mas é um lugar também de quê? De festa. Nós precisamos, né, festejar também. E vou dizer uma coisa a você, há alguém mais alegre nesse universo do que Deus? Se você pegar o Provérbios 8, né, você vê quanta alegria há ali na relação do pai e o filho. O prazer que há ali. Não sei se você tem, Francélio, na King James aí, esse versículo de Provérbios, capítulo 8, você tem? Versículo 30? Veja se você tem. Se não tiver, eu posso ler aqui, na King James, essa versão, que é até melhor da gente compreender. Já está aí? Diz assim, eu estava... Amém? Isso mesmo. Então, eu estava com ele. Cadê? E era... Não, aqui está aqui. O King James é esse. Então, eu estava com ele, cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Que coisa! É ou não é alegria isso aí? Pai e o filho, olha o relacionamento. Perfeito. Perfeito. A versão vista, né? E atualizada, ela diz assim: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Amém? Senhor Jesus, então essa alegria, certo? Essa alegria que o pai e o filho eles tinham, certo? Eles agora também quer dividir isso, né, com os filhos dos homens. O versículo 31 deixa bem claro isso. Diz assim, ó: regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora o pai e o filho agora quer o quê? Partilhar essa alegria, essa felicidade com quem? Com os homens. Olha só, ou seja, ele quer trazer o ser humano para dentro dessa, né, felicidade, para dentro dessa alegria, irmãos, eterna. Certo? A vida da igreja hoje, a era da igreja hoje é para nós, certo? Enquanto nós lutamos, batalhamos, sim ou não? Tem luta? Tem batalha? Tem, mas também tem alegria. Tá certo? Também tem alegria. Deus nos proporciona alegria também. Não é só luta, não é só batalha, também proporciona alegria. E nessa era, né, da igreja, nessa era que a gente vive hoje, enquanto Deus está zelando, edificando, né, a sua igreja, nesse momento, nós estamos sendo preparados, tá certo, para mais alegria. Porque nós estamos sendo preparados agora para 1000 anos que está por vir, agora breve, que será 1000 anos de um reino de justiça, paz e alegria. Quando a gente fala em festa, né, em festejar, a maioria das pessoas só pensa em comer e beber, é ou não é? Comer e beber. Se não tiver comida e bebida, parece que não tem alegria, né? Mas o reino de Deus, lá em Romanos, que é 14, né? Ele diz assim, o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, 3 coisas que nos alegram: justiça, paz. Eu vou dizer uma coisa a você, irmão, tem tanta gente que tem comida franca e bebida franca e não é alegre em nada, né? É ou não é?
Então eu vou perguntar uma coisa a você, a alegria está na comida? Está na bebida? Não está. Está na justiça, paz e alegria. Ele já, né, ele é a nossa justiça, ele realizou por nós a redenção. Ele se tornou, da parte de Deus, nossa o quê? Santificação, não é assim? Né? Justificação também, não é assim? Lá em, acho que é 1 Coríntios 1:30, se eu não estou enganado. E lá em Efésios, capítulo 2, ele diz que ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Então, quando você cumpre isso aí, quando ele é isso para você, então Deus, ele dá o direito a você de desfrutar agora da alegria. Porque quem tem uma pendência na justiça, você acha que é alegre? Você acha que a pessoa com uma pendência na justiça, a pessoa tem alegria? Tem paz? Quem tem paz aqui tendo uma pendência na justiça aí? Toda hora recebendo, toda semana recebe um oficial de justiça na sua casa com a intimação da justiça. Ninguém tem. Mas quando resolve-se, né, o problema com a justiça, aí você chega a dar um sorriso, né? Você resolve sua pendência. Então foi o que Jesus, ele fez por nós. Ele resolveu a nossa pendência, certo? Diante de Deus. Ele pagou toda a nossa dívida. E aí o que isso gerou em nós? Paz. E agora com a paz você pode desfrutar de quê? De alegria. Amém? Eu não sei porque muitas vezes a gente não fica alegre, né? É a situaçãozinha no mundo que acontece, certo? Às vezes em casa, talvez, a mulher não fez a sua bolacha assada creme crack, ela fez talvez Maria, aí você fica com uma cara, né, bem grande, aí você perde a paz, e aí perde a alegria. Não é? É ou não é assim? É, porque por besteira, a gente acaba perdendo a paz. Certo? Mas ele já resolveu esse problema por nós. Certo? Mas é porque às vezes a gente fica, né, foca em outra coisa. Tá bom? Tira o foco. Não ouve, né, o que Jesus está falando. Ouve o que você mesmo às vezes fica falando para você. E isso só gera em você a falta de paz. Né, Lucimar? Você começa a dar ouvido a outras coisas, né, Lucimar? Que não é Jesus. O que é que acontece? Puxa, eu estou perdendo a minha paz, né? Estou perdendo a paz. E você não consegue se alegrar. Se você chegar numa reunião, certo? Se você chegar numa reunião, todo mundo estiver pulando, cantando, gritando. Se você não estiver em paz, você não consegue se alegrar. Não sei se já tiver essa experiência. Você não se alegra se não estiver em paz. Mas graças a Deus ele resolveu o nosso problema para nós nos alegrarmos. Então essa alegria que nós, né, podemos ter hoje no ver da igreja, nessa era, presente era, nós, né, vamos passar 1000 anos, tá certo? Nessa alegria com o Senhor. 1000 anos. E depois dos 1000 anos nós vamos ter alegria eterna com o Senhor. A nova Jerusalém que vai pela eternidade. E é para esse viver que Deus, ele nos juntou. Amém, irmãos? É para essa finalidade, para esse objetivo que ele nos chamou, Leilão. Amém? Então a alegria, irmãos, ela só começou, né? Amém, Leilão? A nossa alegria, irmãos, só começou. Só começou, pode ter certeza. Você talvez tenha, às vezes, algum motivo para ficar, né, calado. Mas não fique triste, não, fique só calado, porque a alegria, né, como diz o Salmo, olha, o choro dura a noite, mas a alegria, ou seja, o choro, a dificuldade, o sofrimento, a provação, ela tem prazo de validade, certo? Ela tem prazo de validade, ela começa e termina, mas a alegria, ela vai ser eterna, ou seja, essas coisas, elas vão passar, mas a alegria vem pela manhã. Que alegria é essa? A volta do Senhor, amém? A volta do Senhor, aí a alegria vai ser eterna, e lá no Apocalipse ele mostra, ele enxugará do rosto toda lágrima, não é possível que lá ainda você vai lembrar das bolachas da sua mulher,
Porque a alegria vai ser, né, com essa que a gente viu aqui em Provérbios capítulo 8, o pai e o filho sendo prazer um do outro, a alegria, a satisfação do outro, né, se regozijando diariamente. Isso quer dizer que é cotidianamente, todos os dias nós precisamos nos alegrar. Não é um evento na igreja que vai haver que é para trazer alegria para nós, não. A gente precisa ter um viver, né, Lucimar? Alegre. Isso depende, né, unicamente de quê? Do nosso desfrute do Senhor. Certo? Como Toinha estava compartilhando naquele hino, né? Desfrutar é bem melhor. Murmurar é bem pior. Como é que você se alegra murmurando, pelo amor de Deus? Você já viu alguém alegre murmurando? Nunca, né? Não existe, irmãos. É alegria. E como é que a gente vai se alegrar? Fazendo o que o Senhor está falando. Lembra do casamento? Fazei tudo que Ele... E Ele disse, né? Enche as talhas. Leva para uma sala. Pronto, foi falando, eles foram obedecendo e as coisas foram acontecendo. É assim que as coisas acontecem na nossa vida. Do mesmo jeito, do mesmo princípio. Amém? Olha, 9 horas em ponto eu terminei aqui. Agora, vocês viram alguma coisa diferente hoje, não foi? Foi ou não? Estava esperando outra coisa, não era? Eu estava esperando os grupos, não era formado aqui? Hoje, não era? Aí houve uma mudança, não foi? Não é porque eu voltei do hospital, não. É porque agora, né, a gente já teve comunhão, né? No sábado, a gente vai haver a reunião ministerial. No domingo, a gente aproveita a palavra do sábado e aproveita, faz a imersão no domingo e aí, né, junta o pacote maior que Jesus falou e faz do jeito que Ele está dizendo. Amém? Tá bom? Então a gente pode até... Vamos fazer grupo agora para compartilhar? Vamos? Grupo e compartilha do que foi compartilhado aqui na frente, tá bom? Amém? Pode fazer grupo de 5, de 4, e aí vamos, rapidinho a gente encerra a reunião. 9 horas, graças a Deus.